nós teremos aula de geografia. Vamos falar mais um pouquinho sobre bairro. Bairro, meu lugar de vivência, seu lugar de vivência. Você conhece os seus vizinhos, hein? Conhece as pessoas que moram em seu bairro, né? As pessoas que, quando você vai ao mercado, aquele mercado antigo, e você já sabe quem é o dono, você dá bom dia. Você conhece um pouquinho? O padeiro, né? Aquele senhor que tem a padaria, aquele português que tem a padaria em seu bairro, ou aquela lanchonete de chineses que tem aquele pastelzinho. Conhece? Então, gente, uma vizinhança, ela pode ser formada por pessoas de diversos lugares. Porque uma vizinhança, ela tem pessoas diferentes, não tem? Nós vivemos com pessoas diferentes. Essas pessoas diferentes não quer dizer que elas vieram, que elas nasceram somente no Rio de Janeiro, em Belford Roxo. No Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, não. Elas podem ter nascido em Pernambuco e veio ao Rio tentar a vida. Elas podem ter nascido lá no Japão e veio para o Brasil. Pode ter nascido na Alemanha, podem ter nascido em Portugal e veio para o Brasil, né, e fez aquela padaria, né, que a gente vai lá e compra os pãezinhos, ou é o dono do supermercado. Então, em nosso bairro, nós convivemos com pessoas assim, pessoas de diversos lugares diferentes. O bairro, ele também reflete muito o modo de vida das pessoas. E vocês já pensaram sobre isso? Pense aí, o bairro, como ele reflete o modo de vida das pessoas? Ele vai refletir o modo de vida das pessoas porque eu falei para vocês que em um bairro nós temos pessoas de diferentes lugares, né? Eles vieram de diferentes lugares e morar em nosso bairro, no bairro em que vivemos. Essas pessoas, elas têm diferentes culturas e essas culturas, elas acabam sendo inseridas em nosso bairro. Então você vai ver que o modo de vida daquela pessoa, a maneira que aquela pessoa vive é diferente da sua. A maneira em que seu vizinho vive é diferente do seu. Quando eu falo de cultura, eu falo de modos diferentes de viver. Né? A cultura, de repente, a maneira de vestir, a maneira de se alimentar. Culturas, quando eu falo cultura, questão de músicas. Então, tudo isso ele entra num juntinho com a cultura. Então, nós precisamos observar as pessoas que vivem ao nosso redor, as pessoas que vivem em nosso bairro. Eu trouxe para vocês um pouquinho de um local em que alguns de vocês já devem ter ido visitar. Já conhecem o modo de cultura, que é o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. No Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas é um local onde tem bastante comidas típicas, é um local em que tem muito forró, tem muita alegria. Por quê? Vou contar uma historinha para vocês. Em 1945, os nordestinos, né, eles chamavam de retirantes nordestinos, a maioria deles foram para o sudeste do país
em busca de uma condição de vida melhor, ou seja, em busca de trabalho. Com isso, chegaram aqui no Rio de Janeiro vários nordestinos. Eu consegui, com essa fotozinha, coloquei aqui para vocês. Então vieram os retirantes e com eles vieram trazendo o quê? A cultura deles. E eles se encontravam, quando eles chegavam, né, esses retirantes chegavam ao Rio de Janeiro, o encontro deles era no entorno do pavilhão. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de 1995 e com eles, quando eles chegavam aqui no Rio de Janeiro, automaticamente vieram com as famílias e junto com eles vem a cultura, hein? Ou seja, a comida típica, as danças, as alegrias, o modo de vestir, a maneira de falar. E eles começaram a se juntar no entorno ali do pavilhão. Nesses encontros tinham muitas comidas típicas. Com isso, o que aconteceu? Eles permaneceram no Campo de São Cristóvão por 58 anos, o que formou-se a Feira de São Cristóvão, tá? Com isso, com o passar dos anos, eles criaram, que hoje é o Centro de Tradições Nordestinas. Hoje nós temos até em Nova Iguaçu um Centro de Tradições Nordestinas, mas ele não é tão parecido quanto o de São Cristóvão. Por quê? Porque o de São Cristóvão ele começou, né, tem toda uma história, tem todo um histórico de recomeço. Ou seja, como a cultura ela pode mudar completamente a aparência do local em que as pessoas vivem, né? Então, o seu vizinho, pense bem, o seu vizinho, às vezes você fala assim, poxa, meu vizinho é diferente, meu vizinho é assim, ele vive de modo diferente, ele se veste de modo diferente. A cultura dele é completamente diferente que a sua. A cultura dele é outra. Não é a mesma que a minha, não é a mesma que a sua. Pode ser que ele seja de outro estado. Com isso, há diferenças no modo de vestir, na maneira de falar, na maneira as músicas. Podem ser que as músicas sejam músicas que são dadas do local em que essa pessoa nasceu e viveu durante muitos anos. Então, essa pessoa, ela não deixou essa cultura, né, ficar paradinha lá dentro dela. Ela continua, mesmo em um local que ela está vivendo, um novo local que ela está vivendo, ela continua inserida e inserindo, ou seja, culturas para vocês. Culturas que você fala assim, nossa, é diferente. Ele fala diferente, né? O japonês, o chinês, eles não falam diferente, o português. Então, gente, eu quero que vocês façam uma atividade para a professora. Essa atividade vai ser uma atividade de observação. Creio eu que muitos de vocês costumam ir ao supermercado, costumam ir à padaria, costumam frequentar outros lugares no bairro de vocês. Esse bairro tem pessoas, é claro, que são a seu olhar diferente.
pessoas que vieram de outros locais, de outra cultura. Até porque já comentaram para você, o fulana é do Nordeste, é da terrinha, fulana. Eu quero que vocês observem o modo de vida dessas pessoas, né? E que vocês me falem se no bairro de vocês tem pessoas, né, que já vieram de outros estados ou países e você vai me dizer apenas colocar um xizinho lá, se sim ou não, se você conhece ou não. E depois eu quero que vocês pesquisem em jornais, revistas, pessoas que vivem em outros estados, tá? Ou países e mudaram esses espaços com sua cultura. Vou dar um exemplo. Nós temos como exemplo lá em um bairro paulista que eu estava pesquisando, que eles conseguiram mudar completamente o bairro com sua cultura. Você chega neste local, ele parece mais uma cidade do Japão. Você não diz que que você está no Brasil, porque são tantas pessoas que vieram de lá, desse país, e moraram nesse local, que eles conseguiram mudar completamente a paisagem deste ambiente. Então vocês pesquisem, tá? E colhem na folhinha de vocês pessoas que vieram de outros estados, de outros países e que mudaram a cultura do local, ou seja, mudaram a paisagem do local, a ponto de que as pessoas pensassem, entrassem nestes locais e pensassem que estivessem em outro lugar, em outro país ou em outro estado, tá bom? É isso que eu quero de vocês. Beijos!